Esse é o Carlos. Carlos é dono de um restaurante onde trabalha sozinho. Ou seja, ele não tem nenhum funcionário e é ele mesmo quem atende e prepara os pedidos. Agora imagine o cenário. Um cliente chega e pede um refrigerante. Carlos imediatamente pega e entrega o refrigerante para o cliente. Então outro cliente chega, mas agora pede um lanche. Me vê um lanche aí. Carlos então vai até a cozinha preparar esse lanche, o que pode demorar alguns minutos. Então, um terceiro cliente chega logo em seguida querendo pedir um refrigerante também. Porém, agora Carlos ainda está na cozinha preparando o lanche e não consegue atender outros pedidos, mesmo que esses pedidos sejam coisas simples e imediatas. Nessa analogia, Carlos é na verdade o JavaScript, que consegue executar apenas uma tarefa por vez porque ele é single thread. E pegar o refrigerante foi um exemplo de uma tarefa síncrona que Carlos, ou o JavaScript, consegue executar imediatamente. Já preparar o lanche foi um exemplo de uma tarefa que deveria ser executada de forma assíncrona, pois demora algum tempo para terminar, mas foi executada de forma assíncrona, o que bloqueou o restaurante de atender outros pedidos. Em aplicações reais, é extremamente comum a gente ter que lidar com tarefas que demoram para serem executadas. E se o JavaScript não tivesse uma forma de lidar com essas tarefas de forma assíncrona, provavelmente a linguagem não ia ser tão popular quanto é hoje. E é aí que entra o Event Loop. É graças a ele que, apesar de ser single thread, a linguagem consegue lidar com tarefas assíncronas sem ter que bloquear a aplicação. Nesse vídeo a gente vai entender o que é e como funciona o Event Loop, e para isso a gente precisa primeiro entender o que é Call Stack e Task Queue. Não se preocupe com os nomes técnicos porque é mais simples do que parece. Bom, vamos tentar entender então o que é a Call Stack. Antes da gente ir para o código, eu tentei montar alguma coisa visual só para ficar mais fácil. Depois a gente vai para o código de fato. A Call Stack, né, como o próprio nome diz, é uma pilha de chamadas. Como alguns de vocês devem saber, pilha, né, é uma estrutura de dados que segue ali o padrão LIFO, ou seja, last in, first out. Então imagine que você está empilhando ali uma pilha de pratos, né? Quando você for tirar um prato, você não vai tirar o prato de baixo, você vai tirar o prato de cima, que foi o último que você colocou na pilha, né? Então, o último item a ser adicionado na pilha é também o primeiro a sair, certo? É a mesma coisa para call stack. Como que funciona? Vamos dizer que a gente tem um código aqui com 3 funções sendo chamadas, então a gente tem ali a function 1, a function 2 e a function 3 sendo chamadas nessa ordem. A gente vai executar o código, a gente vai chamar a function 1, essa function vai para a nossa call stack. Aí aqui, antes da gente passar para a chamada da function 2, a gente vai executar essa function 1, concluir ela mesmo, aí ela vai sair da call stack e só então a gente vai para a function 2. Aí a mesma coisa acontece, a gente adiciona na call stack, executa ela, tira ela da call stack e só então a gente vai para a próxima linha de execução, que seria chamar a function 3, e a mesma coisa acontece, a gente remove ali a function 3 depois de executar a tarefa. Você pode estar se perguntando aí por que a gente tem, né, a call stack, sendo que, pelo menos nesse exemplo aqui, toda vez que a gente adicionou alguma coisa na call stack, a gente resolveu essa coisa antes de passar para a próxima coisa para ser adicionada na call stack, né? Isso porque a gente fez chamadas aqui em sequência, mas nenhuma dessas funções era uma nested function, né? Ou seja, nenhuma dessas funções era chamada dentro de outra função. Então imagina um cenário onde a gente tem a function 1, function 2 e a function 3. Porém, a function 1 chama a function 2 e a function 2 chama a function 3. Então, a function 2 e a function 3 são nested functions, certo? E aqui no nosso código, né, pelo menos nesse arquivo aqui, a gente chama apenas a function 1. O que vai acontecer é, a gente vai adicionar a function 1 na nossa call stack e essa function 1 vai chamar a function 2. Perceba que a function 1 ela não concluiu ainda, ela não terminou a execução. Vamos dizer que a gente tem mais código depois dessa chamada para a function 2, né? E a function 2 também, por sua vez, vai chamar a function 3. E como a gente não concluiu ainda a execução da function 2, a gente não removeu da call stack. Então a gente tem aqui 3 itens empilhados, né? Aí a function 3 vai concluir, ela vai ser removida da call stack. Então a function 2 vai concluir sendo removida e por fim a function 1 também. Então nesse caso aqui a gente empilhou as tarefas, né? Sempre lembra de funções nested, né? Funções chamadas dentro de outras funções. Legal, agora vamos tentar entender no código mesmo como isso iria funcionar. Eu tenho um exemplo aqui que é exatamente aquele que a gente desenhou, né? Uma task 1, 2 e 3. E ela só tem um console log em cada uma, né? O primeiro exemplo aqui a gente chama cada uma das funções em sequência. E vamos colocar alguns breakpoints aqui para a gente conseguir debugar. E eu também vou colocar um breakpoint dentro de cada função. Aí eu vou dar um refresh na página. Perceba que a gente tem esse carinha aqui, né? A call stack. A gente pode inspecionar e entender como estão ocorrendo as chamadas. Então, tá aqui parado no meu breakpoint, na primeira linha de execução. Eu vou passar. Perceba que a gente vai
passar para execução do task 1, então ela é adicionada na call stack, certo? Eu vou passar, a gente vai para a linha 2. A task 1 já saiu da minha call stack, né? Porque ela já foi resolvida. Então eu vou passar, mesma coisa, a task 2 vai ir para call stack, né? A gente está aqui na execução dela. Vou passar mais uma vez, a gente vai ter removido a task 2 da call stack. E aí, por fim, a gente vai chamar a task 3. E então a gente remove também ali do nosso call stack. Perceba que a gente não acumulou tarefas, né, na call stack, justamente porque a gente não teve nenhuma nested function. Agora vamos entender outro cenário, né, tendo nested function. O que a gente vai fazer aqui é só chamar a task 2 dentro da task 1 e chamar a task 3 dentro da task 2. Né? E aqui a gente também pode remover as chamadas diretas para task 2 e task 3, porque a gente está chamando elas dentro de outras funções. Eu vou só dar um refresh, agora a gente ajeita aqui os nossos breakpoints. E é isso. Então vamos dar um refresh mais uma vez para inspecionar o que está acontecendo. Então a gente começa a nossa execução aqui chamando a task 1. A gente vai entrar nessa execução. Perceba que a task 1 entrou no nosso call stack. E a gente vai agora partir para a task 2. Perceba que a gente começou a execução da task 2 antes de concluir a task 1. Né? A gente não teve nenhum console log sendo printado aqui, né? E por isso, como a gente não finalizou a task 1, ela continua no nosso call stack. Então agora a gente empilhou uma tarefa sem remover a outra, porque estamos falando de nested function. Mesma coisa agora, a gente vai chamar a task 3. Percebe que nenhum console log ainda foi printado aqui na tela, né? No console. E agora a gente tem aqui empilhado a task 3, task 2 e task 1. E como a gente está seguindo ali a abordagem de LIFO, a gente vai primeiro executar a task 3, né? Então a gente vai colocar ali o console log, né? Então task 3. E aí sim a gente tira, né, a task 3 da call stack. Vai printar ali task 2 e remover a task 2 da call stack. E por fim, printar a task 1 e remover também a task 1 da call stack. Então, nesse exemplo foi um pouco diferente porque a gente chamou funções dentro dessas funções, né? Por isso que serve a call stack, para manter ali o controle dessas chamadas. Com esses exemplos mais simples, a gente entendeu que o JavaScript vai adicionar tarefa por tarefa ali e executar tarefa por tarefa, né? Então, antes de passar para a próxima linha de execução, a gente vai sempre finalizar completamente aquela função, por exemplo, né? Então, se a gente tiver uma função que faz muita coisa, e demora para finalizar, aquilo ali vai bloquear a nossa aplicação, porque a gente não vai passar para a próxima linha de execução antes de finalizar aquela função completamente. Para exemplificar isso, né, eu tentei codificar mais ou menos ali o que a gente conversou no começo do vídeo, aquela analogia do hambúrguer e do refrigerante, né? Pensando que pegar o refrigerante é uma coisa ali que a gente faz de forma imediata, que não bloqueia, e preparar o lanche é uma coisa que demora um certo tempo e pode ali bloquear a aplicação se a gente fizer isso de forma síncrona. Então, o exemplo aqui a gente tem uma função, né? Preparando o lanche. Eu basicamente só fiz um for aqui com um número bem grande, antes de dar ali o lanche pronto. E a mesma coisa aqui, fiz uma função para pegar o refrigerante que não tem nenhum for, nenhum loop, só basicamente um console log, né? Então a gente tem primeiro ali o preparar o lanche e depois pegar o refrigerante. Vamos colocar alguns breakpoints aqui agora. E eu não vou colocar nenhum breakpoint dentro das funções, acho que não precisa dessa vez. E vamos atualizar a página. Então, primeiro vamos preparar o lanche. Se eu executar aqui, olha o que vai acontecer. Preparando o lanche. E aí só depois, né, lanche pronto, e só depois a gente entra aqui na nossa execução para pegar o refrigerante. Então perceba que pegar o refrigerante ficou bloqueado ali por alguns, no caso aqui, segundos, né, até essa task finalizar. Beleza, agora imagine que Carlos tivesse um outro funcionário, como por exemplo um cozinheiro. Ele poderia delegar a tarefa de preparar o lanche para esse cozinheiro e continuar atendendo os pedidos sem bloquear o restaurante. Essa é a ideia de executar tarefas assíncronas no JavaScript também. Como já vimos, todas as tarefas precisam passar pela call stack para serem executadas. Também vimos que a call stack executa apenas uma tarefa por vez. Então, para lidar com uma tarefa demorada, podemos delegá-la para um agente externo, como por exemplo o Web APIs do browser, que vai executá-la de forma assíncrona. Ou seja, o trabalho para ser executado finalizado dentro da call stack é apenas delegar essa tarefa. A partir daí, a gente dá esse trabalho como concluído e libera a call stack para receber novas tarefas. Vamos ilustrar então o que a gente acabou de falar. A gente tem aqui o código e a call stack, mas também temos algumas coisas a mais. Então a gente tem as web APIs aqui, que seria o agente externo ali, né, que o browser vai executar, como fetch, set timeout, etc. E temos também a task queue e a microtask. Depois eu falo mais especificamente da microtask queue, é bem parecido com o task queue, mas só para a gente conseguir visualizar aqui também. Diferente da call stack, né, as queues, as filas, né, no caso, elas seguem ali a estrutura de FIFO, né, ou seja, first in, first out, primeiro a entrar é o primeiro a sair, como qualquer fila de supermercado, por exemplo.
Beleza, o que vai acontecer aqui então nesse exemplo? A gente tem aqui o nosso código. A primeira coisa que a gente vai fazer é chamar um set timeout ali, né? Então a gente vai executar um callback depois do timeout, vamos dizer de 2 segundos, e depois a gente tem 3 funções síncronas simples. O set timeout, ele vai entrar na call stack, certo? Aí na call stack a gente vai registrar esse timeout para o browser executar, né? Porque o set timeout é uma web API. Mas o que vai ser feito aqui é a gente vai registrar esse callback, né? A gente vai delegar esse callback. E aí, a partir daqui, a gente já tira essa tarefa da nossa call stack, porque a gente já fez o que a gente tinha que fazer por enquanto. E a gente consegue executar aqui as funções em ordem e sequência, né? Sempre ali executando antes de chamar a próxima linha. Então, executou ali a function 1, 2, 3. Né? Em algum momento, esse callback aqui resolveu, né? No caso, depois de 2 segundos, né? Porém, a gente não consegue mandar esse callback de volta aqui para a call stack diretamente. Então, o que acontece é, como foi um callback, ele vai para a task queue e quando a call stack está vazia, né, isso é importante, o event loop ele checa para ver se tem alguma tarefa pendente na task queue ou na macro task queue. No nosso caso a gente tem, e aí o event loop taca ali, né, joga o callback, né, na nossa call stack para ser executado também e finalizado. Vamos ver agora um exemplo com código para a gente ficar bem o que acontece aqui. A primeira coisa que a gente faz é chamar um set timeout. A gente seta esse timeout para durar 2 segundos e no callback a gente só printa ali timeout 2000 milissegundos. Depois disso a gente executa 4 console log simples. Se eu atualizar aqui, o que vai acontecer é a gente logou primeiro ali os console logs e depois de 2 segundos a gente printou também o timeout, o que faz sentido, né? Mas olha que interessante. Eu vou alterar o meu timeout para durar apenas 0 milissegundos. Se eu atualizar aqui, realmente não tivemos um delay, né? Ele printou imediatamente, ele não durou 2 segundos. Porém, apesar de a gente ter chamado o timeout ali primeiro, ele executou por último, ou seja, executamos todos os logs e depois a gente executou o callback do timeout. Isso acontece porque o set timeout, independente de estar setado para 0 milissegundos ou não, ele ainda é uma tarefa assíncrona, porque a gente está delegando para o browser executar isso aqui. E o browser provavelmente completa isso aqui rápido, né? 0 milissegundos. Porém, a gente não devolve diretamente para a call stack, né? A gente devolve ali para nossa task queue. Porém, enquanto isso acontece, a nossa aplicação continua rodando, né? Então a gente executa as outras coisas, as outras tarefas, porque a gente vai mandando para a call stack, vai tirando da call stack e só depois, quando tudo isso aqui está finalizado, o event loop vai e checa ali a task queue e vê que tem uma tarefa pendente, nosso callback, e manda o callback para call stack e executa ele. Vamos refazer aquele exemplo de preparar o lanche, mas dessa vez usando uma abordagem assíncrona. Para isso aqui eu mudei a nossa função de preparar o lanche para apenas logar, né, que o cozinheiro está preparando o lanche. No caso ali a gente está delegando essa tarefa. E aí a gente faz um set timeout que ao final de 5 segundos printa no console falando que o lanche está pronto. E aí a função de pegar o refrigerante é a mesma coisa, a gente só loga ali que a gente está pegando, entregando o refrigerante. E a chamada também é da mesma ordem, né? Então a gente chama primeiro preparar o lanche e depois pegar o refrigerante. Sem a gente atualizar aqui, preparando o lanche, pegando, entregando o refrigerante e então lanche pronto. Então perceba que, apesar dessa tarefa ter demorado 5 segundos para completar, a gente não bloqueou as outras tarefas, né? A gente continuou executando aqui, no caso, pegamos e entregamos o refrigerante, mesmo antes do lanche ficar pronto. Vamos voltar aqui no nosso exemplo para a gente entender a diferença entre task queue e micro task queue. Basicamente, a micro task queue ela é focada em promise, então tudo que for promise vai vir para a micro task queue, enquanto callbacks vão ser mandados para task queue. Isso é importante porque o event loop ele prioriza a micro task queue sobre a task queue. Então, se tiver tarefa na micro task queue, ele vai pegar primeiro. Então, vamos olhar o exemplo aqui. A gente tem promise 1, callback 1, callback 2, promise 2 e function 1, tudo executado nessa ordem, né? Então, vamos começar pela promise 1. A gente vai mandar promise para o callback, para call stack. E isso aqui vai ser registrado, né, no browser. Vamos dizer que é um fetch, por exemplo. E aí, depois de resolvido, vai para a micro task queue. Nesse meio tempo, a gente vai estar também ali executando, né, as outras coisas, porque a call stack está livre, né? Então, callback 1 vai estar ali na call stack, vai ser mandado ali para o nosso browser, né? Vamos supor que fosse um timeout, alguma coisa assim. E então, quando resolvido aqui, vai ser mandado para task queue. Callback 2, mesma coisa. Browser, task queue. Promise 2, call stack, browser, micro task queue. E aí, antes, né, de checar que o event loop não vai checar ainda se tem tarefa pendente, porque a gente ainda tem uma tarefa para ser executada, né? Então a gente manda ele para a call stack, a gente executa essa function,
finaliza ela e só então o Event Loop vai olhar para as filas, começando, priorizando a MicroTask Queue. Então a gente olha aqui, Promise 1, manda para CalStack, finaliza. Promise 2, manda para CalStack, finaliza. Lembrando que a gente está seguindo ali o FIFO, né? Então first in, first out, por isso que eu botei 1 e 2 aqui para facilitar. E agora que a MicroTask Queue tá livre, a gente olha para Task Queue. Então callback 1 vai para CalStack, finaliza. Callback 2 vai para CalStack e finaliza. Vamos ver agora um exemplo no código, para o mesmo exemplo que a gente ilustrou agora. Então, promise 1, callback 1, callback 2, promise 2 e tarefa simples, né? Se a gente executar aqui, a tarefa simples vai ser executada primeiro, porque ela é síncrona, depois as promises e depois os callbacks, né? Seguindo ali a ordem de prioridade do event loop. Lembrando que isso acontece, né? Porque todos são resolvidos imediatamente, né? Se eu alterar a ordem, inclusive, eu botar, sei lá, vou botar os timeouts primeiro. Eu coloco também aí tanto faz, sei lá. Não importa como eu mexo aqui, né, a ordem aqui. Opa, agora foram 2. Não importa como eu mexo aqui, né, a ordem sempre vai ser a mesma aqui, porque a gente está seguindo a ordem de prioridade do event loop. Óbvio, né, se eu botar aqui um delay no meu callback, aí a gente muda um pouco, porque a gente teve ali um tempo maior. Agora que você entendeu o que é event loop e a ordem de prioridade que ele segue, tenta resolver isso aqui. A gente tem vários console logs e você precisa descobrir a ordem que eles vão ser printados no console. Pausa o vídeo e depois você vê se você acertou. Então eu vou atualizar a página. A ordem é 1, 6, 3, 4, 2. Então, repassando aqui, a gente executa os dois console logs que não estão nem em timeout nem em promise, ou seja, eles são síncronos. Então, 1 e 6 primeiro. Depois a gente executa a promise, né, que seria o 3. E depois a gente vai para os callbacks, né, para os timeouts. Porém, o primeiro timeout que ele tem, né, um delay maior de 500 milissegundos, então é por isso que ele vai por último. Então, os callbacks ficaram por último, mas o 2 vai depois, por causa do timeout maior. Para finalizar, vamos resumir tudo que a gente viu até agora. CalStack acompanha tudo que está sendo executado e a ordem em que as tarefas são chamadas, e é especialmente útil quando falamos de nested functions ou funções dentro de funções. Task 1 guarda callbacks de tarefas assíncronas, como por exemplo as tarefas que são executadas por web APIs do browser, sendo a MicroTask Queue responsável por guardar callbacks de promises. E o Event Loop, que é o tema desse vídeo, responsável por checar ambas as filas e devolver os callbacks para a CalStack, sempre priorizando a MicroTask Queue. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender o que é Event Loop, e se ele te ajudou, por favor, deixa o like e se inscreve, e até a próxima.